Aí você me pergunta, Petros, o que o meu filho autista não verbal vai fazer na psicóloga? Fica de olho que o Ser é Mais Saúde vai te mostrar agora. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista no canal Ser é Mais Saúde. Hoje nós estamos aqui com essa presença ilustríssima, a psicóloga Márcia Carini, especializada no atendimento de crianças com autismo. Márcia, seja bem-vinda ao nosso canal, gostaria de agradecer o acesso à entrevista. Eu queria começar de uma maneira diferente essa entrevista. Eu gostaria de começar para você com uma pergunta que foi nos enviada por uma seguidora. Você que é seguidor do canal, das redes sociais, o Instagram, @Ser é Mais Saúde, e do nosso canal aqui no YouTube, pode compartilhar com a gente suas dúvidas, seus questionamentos, fazer perguntas que dentro do possível a gente vai tentar atender. Márcia, a pergunta dessa nossa seguidora é a seguinte: tenho um filho com autismo não verbal, por que eu levaria ele ao atendimento com a psicóloga? Primeiro eu queria agradecer a participação aqui no canal. Sei que é um instrumento hoje que é muito importante, porque é uma ferramenta que está tirando dúvida de pais. E eu, enquanto especialista nessa área de autismo, hoje a gente tem essas dúvidas dos pais realmente. Né? Porque às vezes a criança não fala, e pela criança não falar, como eu vou levar ele para uma psicóloga? Como é que vai ficar esse bate-papo? O que a psicóloga vai observar? E aí a gente trabalha com essa criança não verbal de uma maneira diferenciada. Por quê? Na comunicação, na verdade, ela não exige necessariamente que a criança fale. A fala exige, lógico, o ser humano ele tem a fala como a língua padrão, mas existem outras situações que fazem com que a gente perceba que existe a comunicação. Comunicação não verbal, né? A gestual, o posicionamento. Isso. Existe um livro muito importante que fala sobre isso, que é chamado o livro Corpo Fala. Não sei se você já ouviu falar, mas eu posso até ceder para vocês, porque vocês hoje estão buscando esse conhecimento. Então, assim, hoje, essa expressão não verbal, ela é muitas vezes substituída por outras expressões do corpo. A criança tenta realmente passar para a gente as informações através de um desenho, através de um trabalho de psicomotricidade fina dele que você vai mostrando, a gente vai mostrando imagens. A gente hoje consegue identificar até situações que aconteceram com essa criança e a criança não falava. Eu já peguei vários casos, né, de crianças que não falam e passaram por situações que realmente não foram legais para ela. Eu já tive crianças que a professora pegou no braço mais forte e ela falou pra gente: Márcia, mas ela falou como? Ela repetiu várias vezes. A criança autista ela tem muito isso, ela repete o que ela vivencia, entende? Ela não cria, ela repete essas coisas. Então, quando o comportamento é inapropriado, é negativo para ela tende a repetir pra gente. Então, no consultório, com aquela liberdade que a gente dá da sala, tudo muito organizado, tudo muito disponível para a criança, a gente consegue fazer com que ele se comunique para a gente. Então a gente sabe quando ele está feliz, a gente sabe quando as coisas estão agradando. Cada terapeuta ele faz a sua parte. Então a gente, enquanto psicólogo, a gente tenta fazer esse trabalho de uma maneira que a gente consiga fazer com que ele se expresse. É muito mais uma expressão corporal. A fala vem a partir do que a gente vai insistindo, dos comportamentos, né? A terapia ABA, ela hoje força a criança, né, nos ajuda a trabalhar a criança nesse condicionamento dela falar, de mostrar, de apontar. São os primeiros contatos que nós temos. Né? Então é importante a gente ensinar a criança a apontar, depois a gente vem com as fichinhas que o PECS hoje trabalha. Né? O teacher mostra também outra visão para a gente de como fazer essa criança se comunicar. Então, necessariamente, a fala é necessário. Eu preciso que ele fale. Claro, nós queremos que as nossas crianças falem, mas isso aí não é um pré-requisito para que ele possa começar uma terapia. A gente tem outras coisas que conseguem fazer com que a criança melhore dentro da parte emocional, porque aí o psicólogo está trabalhando essa parte emocional dentro do espectro do autismo. Eu acho que mais ou menos essa seria a dúvida, né, da nossa seguidora. Eu acho que foi muito bem esclarecido. Márcia, em relação a como é que você consegue conquistar a criança, convencer a criança a te falar alguma coisa da maneira não verbal, te mostrar, seja com gestos, seja apontando,
aquela história do teatrinho de fantoches, né? Existem muitas maneiras que a gente já sabe que existe para a comunicação. Só que, às vezes, o pai pensa, já está na terceira sessão, na quarta sessão, e não tem um resultado, a psicóloga não me deu feedback, o meu filho ainda não melhorou. A confiança da criança junto com o terapeuta, isso requer um certo tempo. E para poder ela passar para você o que ela sente, o que ela passa, o que ela vivencia, como é que você poderia falar em relação a essa questão da confiança da criança com o terapeuta? O que você teria a acrescentar? Olha, Petros, essa sua pergunta é muito pertinente, porque realmente se tem muito essa dúvida. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que o psicólogo ele não tem varinha mágica. Então, muitas vezes, o pai está muito ansioso e acha que o terapeuta ele tem uma varinha mágica. Eu vou colocar na psicóloga e amanhã, meu filho, na segunda ou terceira sessão, ele já vai estar bem, vai estar falando, comportamento emocional legal. E não é assim, né? O processo terapêutico é um processo que exige a confiança. É uma troca. Então, se a gente não faz essa troca, se a gente não tem essa relação paciente-terapeuta, a gente não consegue fazer um trabalho legal. Então, quando chega para mim uma criança autista, o primeiro momento é essa entrega de eu chegar, sentar, mostrar um jogo, mostrar uma coisa que... Descobrir primeiro, inicialmente a gente faz um programa para descobrir qual é o que ele gosta. Qual é a afinidade dele com o quê? Qual é a habilidade dele? Ele gosta de música, ele gosta de um quebra-cabeça, ele gosta de um fantoche. Descobrindo isso aí, a gente já começa a trilhar um caminho com ele. Então ele já começa a identificar que poxa, ir para a sala daquela tia é legal, porque ela tem algumas coisas que são interessantes para mim, que me chamam a atenção. O autista necessita de atenção, é alguma coisa que chame a atenção dele, nada muito parado, né? Porque como ele não tem essa questão visual, muitas vezes fixa, né? Ele não fixa, você chama, ele não olha. A gente precisa fazer coisas que atraiam ele. Entende? E aí muitas vezes eu utilizo o fantoche, por exemplo. Eu tenho bonecos de fantoche e eu dou para ele. Então ele faz algumas representações sociais, eles transferem para a gente, mostra ali faz a transferência com aquele brinquedo do que é a vivência dele. De maneira lúdica, né? De maneira lúdica. Transformando em brincadeira as rotinas do dia a dia. As rotinas do dia a dia. Então as AVDs, né, que a gente chama de atividades de vida diária, elas acontecem dentro de um set terapêutico. Então por isso que a gente precisa, sobretudo, Petros, a gente precisa muito estar antenado com aquela criança, a gente precisa se doar para aquela criança. O atendimento terapêutico ele não pode ser simplesmente um atendimento, mais um atendimento. A gente precisa estar disponível para receber aquela criança. Quando a criança vai entrar na sala, a sala tem que estar pronta para aquela criança. Cada criança ela tem a sua particularidade. Tem umas que eu posso deixar um determinado jogo, porque eu sei que aquilo ali chama atenção e que a partir dali a gente começa a interagir, a gente faz um rapport legal naquele momento. Tem outra criança que eu já sei que aquele jogo não fica legal. Eu tenho que ter um jogo mais que se mexa mais, um movimento melhor, que tem um barulhinho, e aí ele gosta. Então cada criança ela tem suas particularidades. E aí a gente começa a ver isso em 2, 3 sessões, e daí a gente começa um trabalho para voltar na queixa principal dos pais. O que esses pais querem? Porque a gente precisa ouvir também esses pais. Quando a gente faz a anamnese, a gente analisa, escuta dos pais. Eu preciso, mas eu estou trazendo ele, não é só porque ele é autista, mas eu vejo comportamentos que ele está mais agressivo, eu percebo que o não está difícil, a chegada de um irmão, né? Tudo interfere. Os autistas eles têm a característica em relação às rotinas. Então, quando a gente tira uma rotina do autista, a gente desorganiza ele. Eu percebo também muitas vezes que, dependendo de uma mudança muito drástica, muito brutal naquele momento, ele dá uma regredida. Então ele volta a fazer alguns comportamentos que ele anteriormente tinha sido extinguido. Mas aí ele dá uma volta nesse comportamento. Então a gente consegue perceber isso também. Aí eu tenho pacientes que, às vezes, a voz, quando não está bem as coisas, ela infantiliza a voz. E eu já sei que não está bem. Né? Eu tenho uma paciente que descobriu recentemente que olhar a prova do colega era legal. Né? Ela chegou para mim e falou assim: tia Márcia, eu vi a prova do meu colega. E as respostas dela estavam certas, mas ela não tem o discernimento de saber que aquilo ali seria um olhar, uma fila, uma coisa. Então, era importante, né, a gente ensinar isso aí para ela. Ok? Eu gostaria de perguntar aqui também em relação a essa história do luto do diagnóstico.
A gente escuta muita gente comentando em casa que meu mundo caiu quando eu soube que meu filho era autista, quando a neuro deu o diagnóstico. E assim, a gente sabe, como você falou anteriormente, a questão inclusive da ansiedade dos pais no tratamento, querem uma resposta imediata. Você teria alguma coisa que pudesse dizer para quem está lá em casa? Porque, como eu já disse em outros vídeos, o nosso público é um público bastante misto. Tem pais bastante engajados que sabem de muita coisa, das leis, dos direitos, dos tratamentos, e tem pai que está começando agora, e mãe, que está começando agora que não sabe nada. O que você teria a acrescentar, falar sobre essa questão do luto? Olha, a criança com autismo, recebendo esse diagnóstico, quanto mais cedo, o tratamento ele é mais eficaz. A gente sabe disso porque a gente vê a estimulação e as suas necessidades, as suas demandas. A questão dos pais em relação a esse luto, eles realmente precisam de uma atenção também especial. Eles também precisam de um acompanhamento, porque o luto não é fácil. Então a gente tem pais que, apesar de colocar os filhos na terapia, eles também ainda não aceitam a questão do autismo. Então, a gente precisa dar um apoio a esses pais, a gente precisa conversar com esses pais, a gente precisa trazê-los, dar o feedback quando termina uma sessão. Eu faço muito isso, eu converso com o pai, digo como foi hoje, como é que está acontecendo. Porque é importante que ele saiba que o filho dele está progredindo. Não é uma coisa rápida, mas é necessário ele saber como é que está o filho dele naquele momento, para tirar algumas angústias, alguns medos. E isso aí é comum, natural. Enquanto ser humano, a gente tem muita questão da ansiedade, realmente. Faz parte do ser humano, mas a gente precisa cuidar. Eu tenho vários pais que são acompanhados por um psicólogo especialista em família, que justamente faz esse trabalho de acolher, essa questão do afeto. Porque o que precisa, tanto para o autista quanto para a família, é o afeto. Sem isso a gente não consegue. E para o ser humano também. Todo mundo, né? As relações sociais, a gente precisa de afeto. E a gente vê isso muito, que famílias desorganizadas desorganizam crianças. Independente de ser autista ou não, a gente, se a família não se organiza, a gente desorganiza a criança. Tá certo? Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista que deixa a gente com um gostinho de quero mais. Márcia Carini, muito obrigado pela sua participação e eu espero que você aceite os nossos próximos convites, que volte outras vezes para falar um pouco mais sobre a psicologia e o tratamento do autismo. Eu que agradeço, na verdade, Petros, a você por essa oportunidade da gente estar divulgando para as pessoas a importância dessa parceria da família. Não, isso não deixa de ser uma parceria, família, né, terapeuta, porque isso aí tudo mostra para as pessoas o significado de cada profissão e a valorização ainda mais da psicologia, porque a psicologia realmente precisa dessa valorização. Né? Eu que agradeço realmente a você e estou emprestando a você um livro, né, que eu sei que sua esposa, mãe de autista, né, está começando a se especializar ainda mais no tema. Então, a gente considera isso aqui uma bíblia do curso do ABA, né? Então, é um livro que fala justamente sobre a análise do comportamento. Acho que vai ser muito interessante ela dar uma olhada nesse livro, ela dar uma estudada, porque é mais um pré-requisito, né, de conhecimento. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente fala bem do tema. Ok. Obrigada também a vocês. Obrigado também. Obrigado a vocês que estão em casa, como sempre, a participação de vocês, inclusive nesse segundo vídeo agora. Tivemos a participação de Cláudia, nossa seguidora, e eu gostaria que vocês que estão ouvindo participassem também. Deixa seu comentário aqui embaixo, faça sua pergunta, e quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha, ajuda a gente a fortalecer o canal, porque a intenção é família informando família, para que assim a gente possa fortalecer a interação e ajudar no tratamento dos nossos tão amados e queridos autistas, ok? Obrigado e até a próxima. Dá um like, não esquece. Pessoal, não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais. Ser é Mais Saúde no Instagram, o nosso canal aqui no YouTube, onde vocês estão vendo, e o perfil da nossa psicóloga aqui é Márcia Carini. PC. Ok? Aqui embaixo. Tchau! Tchau, gente. Até mais!